Uma guarnição policial é acionada para atender a uma ocorrência de roubo. A vítima narra detalhes de como o fato ocorreu, bem como detalhes características dos autores do crime. A guarnição realiza abordagem dos supostos autores na rua. É necessário realizar o reconhecimento pessoal e, se for necessário, como deve ser feito esse reconhecimento pessoal. Pessoal, esse é o tema que eu vou abordar aqui para vocês, porque é no dia a dia policial, né, que é uma atividade extremamente desgastante, cheia de detalhes, né, um pequeno erro, ainda que seja de boa fé, pode dar nulidade a toda a ocorrência. Aquele belíssimo trabalho dos policiais pode vir a se perder. Então vamos lá? Primeiro ponto, né, o reconhecimento ele só se faz se houver necessidade em razão de dúvida, se foram aquelas pessoas que foram abordadas, né, foram aquelas pessoas abordadas pela polícia são os autores do crime. Ou seja, as pessoas abordadas são os autores do crime? Primeira pergunta, né? Há dúvidas, aí é necessário reconhecimento. Em caso que não houver dúvidas, como por exemplo, a pessoa foi abordada com objetos da vítima, a guarnição perseguiu a pessoa logo após a prática da infração penal, o reconhecimento, as características da vítima, a forma como a pessoa estava vestida, características, tatuagem, né? A pessoa às vezes tem alguma característica ali específica atrelada a tal com o objeto da vítima, não deixa dúvida se é essa pessoa, né, o autor do crime. Não há necessidade de fazer reconhecimento pessoal. Razão pela qual, nesses casos, o STJ ele relativiza, caso o reconhecimento seja feito, a aplicação do artigo 226 do Código de Processo Penal, de colocar uma pessoa ao lado da outra, com características semelhantes. Então não haverá nulidade nesse caso, tá? Então, nessas situações em que não há dúvidas, não há nulidade, tá? Até porque o reconhecimento pessoal era desnecessário. Seja o reconhecimento pessoal, aquele que a vítima visualiza ali na rua ou no local próprio, né? Numa delegacia que tem a sala de reconhecimento, ainda que haja uma irregularidade, como por exemplo reconhecer a pessoa sozinha, porque você tem que colocar ao lado de pessoas com características semelhantes, não haverá nulidade porque não havia dúvida. Sequer era necessário realizar o reconhecimento, tá? Então, em relação a esse ponto, é muito tranquilo. Tem inclusive decisão do STJ nesse sentido informativo 739, tá? Agora que vem a questão, tá? Agora que são elas. Imagina a situação, então, em que a guarnição policial abordou o indivíduo, mas não tem certeza que é esse indivíduo o autor do crime. O indivíduo não está com a arma, o indivíduo não está com o objeto da vítima, mas a narrativa das características da pessoa são semelhantes com a característica do indivíduo que foi abordado. E agora, muita calma nessa hora. Não é recomendável, né, que os policiais tirem foto dessa pessoa e encaminhem para a vítima. Porque, né, a vítima, ao visualizar aquela foto, ela pode se tornar contaminada para fazer o reconhecimento pessoal. E o STJ já decidiu uma decisão paradigma em julho desse ano, que o reconhecimento pessoal que não observa, né, o regramento do artigo 226, da pessoa descrever com características o autor do crime, colocar uma pessoa ao lado da outra para ser reconhecida, né, é um reconhecimento que, se não for observado, é nulo. Por quê? A partir do momento em que a vítima faz um reconhecimento de uma única pessoa, né, e essa pessoa pode ter características semelhantes com o autor do crime, há uma chance grande dessa pessoa errar e apontar uma pessoa honesta como sendo a autora do crime. Por quê? Porque nessas situações, principalmente quando o fato acabou de acontecer, os ânimos estão aflorados, a vítima está assaltada, às vezes ela não tem a condição ali mental, emocional de fazer aquele reconhecimento e aquele afã de querer identificar o autor pode apontar um honesto enquanto autor do crime. E isso viola aí, né, a regra do artigo 226 e torna a prova cognitivamente irrepetível. Por quê? Porque na mente da vítima ela visualizou uma pessoa e a tendência é ela confirmar que essa pessoa que ela visualizou inicialmente seja a autora do crime nos próximos reconhecimentos, ainda que os próximos reconhecimentos sejam feitos em observância ao previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Então, se a partir do momento em que a pessoa visualiza uma pessoa sozinha como suposta autora do crime que possui características semelhantes e identifica essa pessoa como sendo a criminosa, ainda que ela não seja, nos próximos reconhecimentos há uma tendência em haver uma confirmação de que foi essa pessoa a autora do crime. Por quê? Porque se tornou viciada mentalmente a cabeça da vítima
ela vai estar com a memória ali viciada. Pode haver uma falsa memória, pode haver um erro honesto por parte da vítima. Então, o STJ denomina isso de prova cognitivamente irrepetível. Houve um erro lá no começo, ainda que seja na rua, acabou. Essa prova não tem como ser repetida, porque a memória da vítima está viciada. Então, não recomendo que os policiais, em caso de dúvida, façam o reconhecimento único na rua, tá? Prendeu o cidadão ali, aliás, efetuou a abordagem do cidadão, tem dúvida, segue o procedimento 226 ainda na rua. Mas como é que você isso na rua, professor? Fotos de outras pessoas também, com características semelhantes. Os policiais têm álbum de fotografia, geralmente, né? Quando eu trabalhava na rua, a gente tinha lá no quartel um álbum, a delegacia tem álbum. Pegue fotos semelhantes e mostre para a vítima. É um desses aqui, e não tem problema também, ilegalidade, né, situações, em tirar foto ali da pessoa para apresentar para a vítima, desde que seja, né, fotos com outras pessoas com características semelhantes. Até porque o artigo 20 do Código Civil autoriza ali a exposição de imagem em razão da ordem pública, né? Para garantia da segurança pública é possível, tá? A exposição de imagem. Eu não posso pegar fotos de terceiros e exibir publicamente de possíveis autores de crime, né? Com a finalidade de, aqui um troféu, o trabalho que nós estamos fazendo, como se um abordado ou um preso fosse um troféu. Isso aí não, isso aí configura abuso de autoridade, artigo 13, inciso 1º da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Mas, nesse caso investigativo, nesse caso de diligências prévias, nem diria uma investigação criminal no sentido técnico, porque a polícia militar na rua, ela precisa levantar dados e elementos para efetuar a prisão em flagrante delito. Ninguém sai capturando os outros pela rua sem você ter dados suficientes para realizar a captura. Então é necessário que nesses casos, o policial ouça testemunhas, veja uma câmera, faça o reconhecimento por fotos, se possível, tá? Então nesses casos, senhores, diligências prévias não se confundem com a investigação criminal propriamente dita, até porque para efetuar a captura da pessoa você precisa de elementos mínimos, tá? Uma coisa é a investigação criminal, outra coisa são as diligências prévias realizadas pela Polícia Militar na rua, não se confundem, beleza? Então nessas situações não encaminhe fotografia do autor abordado para a vítima, nem exibe o suposto autor abordado para a vítima. Primeiro, cuidado, pegue fotos semelhantes, tá? Não tem ilegalidade em tirar foto da pessoa que foi abordada e que supostamente é autora do crime, até porque tem que ser feito o reconhecimento fotográfico aí pela vítima, tá? Mas, fez o reconhecimento fotográfico ali, identificou como sendo o suposto autor do crime, aí faz a captura, a condução à delegacia. Não identificou a pessoa, né? Não há elementos aí para a captura, beleza? E após o reconhecimento, identificou que não é aquela pessoa a autora do crime, né? Proceda aí, apague a foto, suma com essa foto, tá? Porque é uma foto de terceiro que vai ficar ali no arquivo, não sei se é um celular pessoal ou um celular funcional, mas é uma foto aí, né? Que a princípio, como a pessoa não tem envolvimento com crime, né? Não há fundamento se ela não autorizar para que essa foto fique em arquivos policiais, tá? Sobretudo se for um celular pessoal. Nesses casos, o policial que assim atua, ele vai estar atuando no estrito cumprimento do dever legal, ele tem o poder e dever de identificar os autores de crimes na rua para efetuar a captura e a condução à delegacia, tá? Não vejo nenhuma ilegalidade nessa postura, tá? Até porque, se assim não puder proceder, não vai ter como nunca prender o cidadão na rua, quando houver dúvidas, né? Então, assim, tem dúvida? Faz o reconhecimento fotográfico, tá? Não mande sua foto do abordado para a pessoa, senão vai dar nulidade. Prova cognitivamente irrepetível, tá? Dá nulidade, acaba com tudo, tá? Ainda que essa pessoa venha confirmar lá na frente, em juízo, observando todas as regras, há uma grande chance disso vir a ser anulado judicialmente. Estraga a ocorrência toda, tá? Então minha recomendação é não faça isso, tá? E se quem entender que o policial não pode tirar foto do abordado para fazer reconhecimento, então sempre que houver dúvidas, o sujeito vai ter que ser liberado, né? O que seria um entendimento, a meu ver, absurdo, né? E nós não podemos fazer a prisão para a averiguação. Vai conduzir a pessoa para a delegacia para averiguar se foi ela a autora do crime? Isso também não pode, é ilegal, tá? Nesses casos, aí sim poderia haver um excesso policial e responder criminalmente, tá? Vai depender do caso, por abuso de autoridade, constrangimento legal, né? Mas é isso aí, pessoal. Beleza? Muito obrigado por você que acompanhou até aqui, né? Estou à sua disposição para tirar suas dúvidas. E tem um texto meu sobre a manutenção de álbum, de fotografia por policiais no site de Atividade Policial. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem interessar fazer a leitura, tá?
Eu preciso atualizar esse texto com os últimos julgados do STJ, que farei muito em breve, mas se você quiser ler o texto, já está aqui disponível, tá? Valeu, pessoal. Você gostou? Compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais e curta. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até mais.